Pronto, começou. Gente, sejam bem-vindos ao nosso oitavo Lingotou com o João Bizarre. Obrigado pela introdução, Alexandrine. João, de novo, eu gostaria de te desejar ser muito bem-vindo no nosso oitavo Lingo Talk, né? Vou te dar um tempinho depois para se apresentar, para explicar quem é, de onde vem, mas primeiro eu gostaria de fazer com você o que a gente em francês chama de portrait chinois, ou seja, para quem não fala francês aqui, um retrato chinês. A ideia é de te fazer perguntas para entender melhor quem você é por meio de analogias. Fechado? Legal, Combinado. Adorei essa dinâmica aí. legal. Vamos lá, então. Primeira pergunta, João. Se você fosse um objeto, o que você seria e por quê? Tá. Como objeto, acho que seria um automóvel, um carro, né? E falando um pouquinho sobre mim, é sempre uma coisa que foi muito presente na minha vida. Meu pai é italiano, então, como todo italiano, torce fanaticamente pela escuderia Ferrari. E no meu quarto tinha a foto dos pilotos da Ferrari. Todo domingo a gente assistia a corrida, até hoje. Eu acabei, não sigo tanto, mas meu pai, até hoje, ele acorda 2 horas da manhã, quando tem esses grandes prêmios internacionais, para assistir a corrida e torcer pela Ferrari. Eu me formei em engenharia mecânica, que tem um pouco a ver também com automóvel. E o automóvel é é legal que te leva para vários lugares, né? Você pode levar pessoas junto com você. E é um pouco também do que eu gosto de fazer, né? Já viajei bastante aí, gosto de ir para lugares diferentes, então acho que é um objeto que me descreve um pouco aí também, e tem muito a ver comigo. Legal. Então seria um carro. Que tipo de carro? Seria mais um carro de Fórmula Ah, 1, assim, muito não, acho que não, tipo, não, lógico? acho que é um carro tradicional mesmo, assim, Uhum. com 4 lugares para levar os amigos para outros É o carro que você espaços. usa para sair no final de semana. Isso, Legal, algo mais por aí mesmo. bacana. Segunda pergunta do retrato chinês. Se fosse uma cidade, qual cidade seria e por quê? Cidade, acho que não sei se vocês perceberam, mas meu sotaque denuncia um pouco, eu seria Salvador. Não sei, você conhece, Eloy? Já foi? Na verdade, eu não percebi. Nem sabia. Reparei que não era de São Paulo, mas nem sabia de onde era. Ah, legal. E você conhece Salvador? Já visitou a cidade? Eu nunca fui. Infelizmente, não tive tempo quando eu estava no Brasil. Ah, legal, precisa conhecer. Mas por que Salvador, né? Bom, primeiro, não só porque eu nasci lá, mas porque tem um pouco a ver comigo também. Acho que as pessoas lembram de Salvador mais pelo carnaval, festa. Mas o que eu conheço de Salvador, assim, a parte que eu mais gosto é ali o Porto da Barra, que é uma praia que fica muito perto da minha casa, que é uma praia mais tranquila, não tem onda, é menor, é bem calma, e que tem um pouco a ver comigo, que é um pouco a minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma. Então, ali aquela região ali de Salvador, que é a região onde eu vivi e cresci, que tem um pouco a ver comigo, então seria, acho que Salvador, a cidade. Olha que resposta legal. Você não somente falou uma cidade, mas até uma região dentro da cidade. Ah, é. Bacana. Ali, nossa, e você está falando ali, tem quase um ano que eu não volto para lá, né? Hum, Então, estou esperando aí logo as vacinas, as coisas melhorarem para eu voltar para lá, correr ali pela orla. Eu tenho uma nostalgia aqui agora falando de Salvador. eu ligo bastante para esse sentimento. Eu me sinto igual em relação a Paris, né? Imagina. Então, última pergunta. Se fosse um prato, uma comida, qual comida seria e por quê? O prato, eu acho que eu seria uma pizza. E aí também não só por essa questão de italiano e tal, mas é que eu adoro pizza, é uma coisa que, sim, mais do que eu adoro, acho que é uma coisa que não tem muita gente que não gosta de uma pizza, né? É meio que quase que uma. E assim, eu também sou uma pessoa de convivência fácil, que eu acho, pelo menos, talvez as outras pessoas não achem. Mas é que então, e eu adoro comer pizza, qualquer tipo de pizza, e agora virou um hobby para mim também. Por causa da pandemia, eu comecei a fazer agora as pizzas também. Antes eu fazia mais no começo, tinha uma época que eu fazia quase toda semana, agora eu parei um pouquinho.
Minha esposa que outro dia falou: "Ah, vamos de vez em quando vamos pedir ao invés de você fazer", então acho que foi uma indireta aí que talvez não fosse tão boa a pizza que eu Será faço. que eles não gostaram de sua pizza? Pois é, acho que foi um jeito simpático de Veja lá. falar, né. Boa. João, muito obrigado por suas respostas. Agora, o palco está todo seu. A gente já percebe que você tem um currículo meio rico, né? Morou em vários países, mas, portanto, pode ser um pouco difícil de resumir tudo isso dentro de 5 minutos. Mas talvez você possa tentar um pouco para nós de onde vem, como foi sua carreira até hoje, quais são os seus projetos atuais. Legal. Tá bom. Então eu morei na Bahia durante 17 anos, né. Passei no vestibular da Unicamp e aí me mudei para Campinas e me formei em engenharia mecânica. Quando eu estava em Campinas, eu já pensava em fazer um intercâmbio para fora do Brasil. Inicialmente eu pensava mais em Alemanha, cheguei a estudar 3 meses de alemão, muito complicado. Nossa, enquanto eu estava estudando, eu falei: "Nossa, vai ser complicado isso aqui", e aí surgiu a oportunidade de um intercâmbio para a França. Eh, então eu morei 2 anos na França, fiquei 1 ano e meio em Metz. Você conhece? Ela Conheço, na verdade, minha família vem dessa região, da olha Lorena. só, Meu pai vem isso de lá. mesmo. Eu morei 1 ano e meio em Metz e 6 meses em Paris, na Cité Universitaire. E aí foi um período super legal. Eu terminei a faculdade de engenharia mecânica, eh, construí minha carreira toda em consultoria de estratégia. Então, onde eu fiquei mais tempo foi na Bain Company, e consultoria de estratégia você acaba trabalhando em várias indústrias, né. Então trabalhei em financial services, telecom, automotive, oil and gas, mining, retail, várias indústrias, sempre na área de estratégia. E vários países diferentes também. Eu morei um tempo em Omã, no Oriente Médio. Fiquei 2 meses, um pouquinho mais lá em Omã, durante o Ramadã deles. Morei um tempo no Chile, quase, juntando tudo, acho que foi quase 1 ano que eu morei no Chile. Morei um tempo também no Canadá, fiquei acho que uns 6 meses, depois mais 3 meses no Canadá, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá também, e várias cidades aí no Brasil. Terminando, depois saí de consultoria, fui para o LinkedIn, que eu estava te comentando aqui anteriormente, também na área de estratégia, mas mais voltado para a estratégia de vendas. E no LinkedIn que comecei a pensar, olhar um pouco mais para o mercado de RHs, HR Techs, e foi onde surgiu a ideia de montar a Skill Hub. Então, me desliguei do LinkedIn no meio do ano passado, e agora estou 100% dedicado à Skill Hub. É isso, assim, em linha geral, bem resumida em 5 minutos, um pouquinho menos até, essa é a minha Obrigado história. pelo resumo, João. Só queria corrigir um ponto que você falou, que é alemão não é tão difícil. Eu aprendi, morei 1 ano na Alemanha. É difícil, é mesmo, mas dá para aprender. Tem algumas regras, tem uma gramática que é bem diferente da gramática portuguesa, então demora um pouco para se acostumar a isso. Mas depois de você dominar o básico, nem tão difícil. Eu até acho engraçado, né? Uma boa língua, é um bom idioma de aprender, eu acho, porque a lógica é um pouco diferente. Isso que é muito lógico, né? Eu lembro disso, Sim, das palavras, né? Como você forma as palavras, né? isso. E dá para até O, ser criativo, né? Criar palavras só adicionando vários conceitos e você acaba criando uma nova ideia, né? o francês é bem difícil, assim, assim, talvez não tá pegando, mas a pronúncia francesa, até hoje, eu ainda tenho muitas dificuldades. O U, tem que fazer o biquinho, né? Depois tem o e que eu também não sei as Pelo, diferenças. pelo que eu escutei até agora, eu acho esse francês perfeito, né? Nem reparei seu sotaque, então... Eu lembro, quando eu trabalhava lá, tem um bureau, que é o com U, que é o escritório, e o bureau, que é tipo o carrasco, né? Sim, E para mim é tudo a mesma coisa, bureau, é difícil você fazer essa diferenciação.
E uma vez na França, falar: "Ah, não, porque tô indo no Bureau". Aí eu falei: "Ah, mas, pô", aí o Ah, pessoal ficou todo melhor não mundo fazer rindo, essa confusão, né? Porque eu não entendi o que que era, e foi um pouco essa confusão aí. O pessoal achou: hum, "Pô, você tá indo ver o carrasco", tipo, falam que seu chefe é um carrasco. "Não, tô indo no escritório", e tal. Mas tem essas coisas aí, né. legal. João, eu fiz umas pesquisas, né, sobre você. Eu vejo que o Skill Hub é uma startup um pouco falada, é bastante falada, na verdade, no momento. Vocês acabaram de juntar investimentos, né? Então, talvez você poderia explicar um pouco para a gente o que é a Skill Hub, o que ela Uhum. faz, qual é o conceito, qual a ideia. Legal. A Skill Hub, então, vou contar um pouco da história, né, de como surgiu e tal. No LinkedIn, o LinkedIn olha muito para o RH, né, para os talentos. Então, o que a gente percebe, e as empresas já sabem disso, hoje o grande diferencial das empresas são as pessoas, né? Até quando você olha a lista das maiores empresas do mundo, Amazon, Google, Facebook, a Microsoft, o que fez essas empresas se tornarem grandes são as ideias e a capacidade de execução dessas ideias, né, que vem das pessoas. Diferente de antigamente, onde você tinha uma mina de ferro, e tá ali a mina, ou você tinha as lojas da Walmart, hoje vem muito das pessoas, né, o sucesso das empresas. E aí, as empresas olham muito para a questão do recrutamento. Como eu atraio as melhores pessoas, como que eu consigo que as melhores pessoas estejam na minha empresa. E o que esse Skill Hub faz é olhar um pouco para o outro lado, que é da retenção. Como que eu consigo que as melhores pessoas continuem na minha empresa e como que eu consigo desenvolver as pessoas dentro da minha empresa para elas se tornarem melhores profissionais. Então, a gente olha um pouco para esse lado aqui da retenção e do desenvolvimento. Porque é 3 vezes mais barato você reter e desenvolver uma pessoa do que você contratar uma pessoa nova. Eh, E aí, pensando nisso, a gente criou a Skill Hub, né? O que que a Skill Hub faz? A Skill Hub conecta empresas, colaboradores e provedores de conteúdo, instituições de ensino. Como o próprio nome diz, como se fosse um hub de skills. Então, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, fornecendo uma ampla gama aí de conteúdos, de fornecedores. A gente ajuda as pessoas a escolherem o melhor formato, ou o melhor provedor, o tipo de conteúdo para se desenvolver na carreira. E de uma forma muito simples, né? Então a gente vê que tem muitas empresas que oferecem, eu pago, subsidio uma parte do seu curso de inglês, eu pago, te dou uma verba para você gastar com o seu desenvolvimento. Então a gente faz a gestão desse educational allowance também, né? E quando a gente fala sempre provedores de conteúdo, que é mais do que cursos, né? Porque tem várias formas de você se desenvolver. E até o Lingo Pass também fala disso, né? Tem a plataforma, tem os mentores, tem o Lingo Talks. Então não é só o curso formal, né? Então tem várias formas de você se desenvolver, a gente faz essa junção aí desses vários tipos de conteúdo. Ficou claro? Deu para entender, Luan? Para mim ficou claro. Não sei se para os demais participantes ficou também. Tudo bem, Uhum. gente? Por enquanto. Boa, boa. Vejo um thumbs up da Alex. Legal. Então, tem uma noção, tem duas noções, na verdade, que eu vi no site da Skill Hub, que eu achei interessantes. Talvez a gente possa comentar um pouco sobre essas, que são a capacitação e o treinamento. E, para mim, eu acho que em francês não tem diferença entre esses dois conceitos, né? Uma palavra só é formation, mas em português parece que tem uma diferença bem clara. Você poderia explicar para a gente o que que é? Legal. Assim, aqui no Brasil também, muitas pessoas acabam usando de forma similar, né? Treinamento e capacitação. Mas se eu falar que é a mesma coisa, o pessoal, principalmente o pessoal de RH, vai me dar uma bronca depois, né? Porque tem uma diferença técnica aí do que são os dois. O que a gente fala assim, treinamento é um aperfeiçoamento, né? Para você melhorar alguma coisa que você já sabe. Então, por exemplo, são os cursos livres, um treinamento de vendas, né?
e a capacitação tem um foco um pouco maior de você garantir que a pessoa está apta a fazer uma determinada atividade, uma determinada função. Você preparar a pessoa para essa atividade. Então, dando alguns exemplos aí para deixar mais claro, né? A empresa lançou um novo software de gestão, um novo software de vendas para a empresa. Você tem que capacitar aquele colaborador para utilizar essa ferramenta. Até no começo aqui do Lingotalk, Alex falou de capacitar a pessoa para o uso do idioma, né? Então, fazer essa capacitação para que ela esteja apta a se comunicar, a se escrever. Então, essa é uma diferença aí entre treinamento e capacitação, né? Legal, obrigado pela explicação. Acho que ficou bem claro mesmo. E eu super concordo também com a ideia de que seja tão importante para as empresas. Para mim, um critério, assim, crítico, determinante, né? Na minha escolha de onde eu trabalho e como que eu alcanço meus objetivos pessoais, né? Essa ideia de que, continuando o trabalho, trabalhando, por exemplo, no meu caso na Google, eu posso me desenvolver, posso me capacitar em outras áreas que não necessariamente estão vinculadas ao meu trabalho atual. Eu acho bem importante, sim. Não, isso é. E no início você não está sozinho, viu? As pesquisas mostram que o principal motivo que leva uma pessoa a buscar outro emprego é a falta de oportunidade de desenvolvimento. Esse é um dos principais motivos. Então, se a empresa quer realmente reter as pessoas, garantir que os funcionários estão motivados, tem que investir e dar liberdade para as pessoas se desenvolverem, né? Mas aí vem uma pergunta, João, que é, você lançou a Skill Hub há mais ou menos um ano, tá certo? Isso. E, então, você começou realmente se dedicando a esse projeto no início de uma pandemia, que é um momento muito difícil para todos. Você encontrou mais dificuldades por conta dessa pandemia, ou você acha que também gerou oportunidades para você? Ah, não, com certeza. Foi bem complicado. É, acho que tem duas principais coisas aí duas grandes dificuldades, né? A primeira que é o corte de custos das empresas e a segunda é a questão de você montar um time remoto, né? Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas aí. Pensando até na cronologia da Skill Hub, a gente começou oficialmente aí no final de 2019, foi quando a gente fechou nosso primeiro contrato. A gente começou a operar, a realmente ter usuários usando a plataforma e tudo, em março de 2020, que foi justamente quando começou, assim, quando começou antes, né? Mas quando começou o lockdown, começou a ficar um pouco mais crítico aí essa questão da pandemia. E aí, até falando um pouco da minha vida pessoal, quando a gente fechou o primeiro contrato em dezembro, eu falei para o LinkedIn que ia me desligar. A gente combinou ali uns 3 meses de período de transição, daria justamente em março. Em março era quando eu ia, de fato, sair do LinkedIn, me desligar, para me dedicar 100% a Skill Hub. Só que quando chegou em março, chegou o lockdown e foi aquele... No começo, ninguém sabia direito o que era. Era o que chegou para a gente, olha, a partir de segunda-feira, ninguém mais sai de casa, lockdown, e aí isso gera um angústia. As empresas também não sabiam muito bem como reagir a isso no primeiro momento, então a primeira reação é: vamos segurar as despesas. E isso foi meio complicado, porque a gente estava conversando com algumas empresas, alguns prospects, já estava muito avançado, já estava em fase de assinatura de contrato. E aí teve até um caso de uma empresa que, quando depois começou o lockdown, umas 3 ou 4 semanas depois, eu liguei para o meu contato e perguntei: olha, eu entendo tudo que está acontecendo, você acha que faz sentido a gente seguir com o projeto da Skill Hub? E a pessoa me ligou, me mandou um e-mail do e-mail pessoal dizendo: olha, João, a nossa empresa teve alguns cortes, eu fui uma das pessoas impactadas, a gente adorou sua solução, mas agora não dá para continuar. Então, esse começo ali, entre março, abril, maio, junho, foram 3 meses ali para a Skill Hub bem complicadas. A gente focou muito no produto, nos clientes que a gente já tinha, para melhorar o produto. E aí depois, passados 3 meses, aí sim que a gente começou a investir mais na área comercial e começar a nossa
nosso crescimento e a nossa expansão. E aí, quando os clientes falaram isso lá em março, eu falei com o LinkedIn, meu chefe, na verdade, falou: João, tem como você ficar mais um tempo aqui no LinkedIn para ajudar a gente até nessa transição, a organizar as coisas da pandemia? Eu falei: pô, não precisa nem pedir duas vezes, né? E aí eu acabei ficando mais um tempo lá no LinkedIn, então eu acabei me desligando no segundo semestre, para aí sim, quando as coisas começaram a tomar um contorno um pouco melhor, para me dedicar 100%. E aí vem o segundo desafio, né? Então, o primeiro desafio foi esse, essa questão que eu falei das empresas estarem cortando custos, e treinamento acaba sendo uma das primeiras coisas impactadas. E o segundo ponto é você montar um time remoto, né? Hoje, a Skill Hub está com 15 pessoas, eu só conheço 3 pessoas pessoalmente. O Félix, que é o meu sócio, que eu conhecia ele antes, antes de tudo isso, o Diogo Marra, que já trabalhava comigo antes, e a Palmira, que foi nossa primeira funcionária, nossa primeira estagiária, que eu entrevistei ela também antes da pandemia presencialmente. Então, você montar esse time remoto, assim, tem o primeiro desafio de você, a contratação, acho que essa é a parte mais relativamente tranquila, porque você faz entrevista pelo Zoom, etc. Mas você criar um espírito de time, você fazer as pessoas se conhecerem, você criar a cultura, que a gente estava falando lá também antes, né, Lua, do que o Google, o LinkedIn tem uma cultura legal. Você fazer isso de forma remota, aí é um pouco mais complicado, porque você perde um pouco daquelas bate-papo informal. Então a gente tem que, digamos assim, forçar um pouco essas situações. O jeito que a gente faz isso, inclusive amanhã a gente tem uma reunião com todo mundo e a gente faz uma coisa um pouco parecida assim com o Portrait Chinois. A gente faz o que a gente fala assim, a gente faz perguntas pessoais, mas não invasivas, sabe? Perguntas desse tipo: que cidade você gosta de conhecer? Um famoso que você já conheceu? Que você acaba conhecendo um pouco mais da pessoa através dessas perguntas e da pessoa, né? Não do profissional. Então a gente faz essas coisas. Então, mas é um pouco complicado essa questão aí de. Acho que em termos de eficiência, acho que é super produtivo. A gente até falou também da pontualidade das reuniões, de menos distrações, mas nesse ponto da cultura, que para uma empresa que está começando é muito importante, acaba sendo prejudicado um pouco aí. Olha, eu super concordo. Antes do lockdown, eu sempre achava que eu não realmente dava bola pelo fato de ser no escritório, né? Eu sou uma pessoa bastante independente, então eu pensei que não me importasse tanto o fato de trabalhar em casa. Mas depois de um ano, estou percebendo que ajuda a manter um contato mais próximo, mais pessoal, a se relacionar para os colegas no trabalho. E agora eu realmente nunca pensei que eu ia falar isso, mas agora eu sinto falta do escritório, sim. É. Acho até os dois têm prós e cons, né? Acho que um meio termo aí entre os dois é saudável. E aí, depois cada um tem suas preferências Com certeza, tem que pessoais, ter né? um equilíbrio. Mas É enfim, isso. vocês conseguiram superar essas dificuldades, né? E a Hotmart investiu na Skill Hub há um mês atrás, mais ou menos. Isso. E você quer comentar talvez um pouco sobre como vocês conseguiram superar essas dificuldades? Vocês, afinal de contas, deram um jeito, né? Sim, sim. O que a gente, assim, falando agora das oportunidades, né, também. Se por um lado as empresas estavam com essa restrição de, de orçamento, de TD, por outro lado, os parceiros, que são os provedores de conteúdo nossos, eles também estavam precisando se reinventar, e estavam buscando novos canais e novas formas de atingir os consumidores, né, pessoas que tinham interesse. Então, por outro lado, na questão de parcerias, a gente ajudou bastante isso. A gente fechou algumas parcerias muito interessantes. A IFESP também é um parceiro da Skill Hub. E as empresas também estavam buscando formas de se adequar a essa nova realidade, de treinar a equipe, de manter as pessoas engajadas. Então, muitas empresas tinham um modelo de treinamento, que ainda tem, né, de vou colocar todo mundo na mesma sala de reunião para treinar todo mundo. Então, você pega o departamento de marketing,
as 30 pessoas e colocam na sala para dar uma palestra, uma aula. E esse modelo fica um pouco comprometido. Então, as empresas também estavam buscando novas formas, né? E acho que é isso que o Hub vem com essa alternativa da liberdade de cada pessoa escolher o que, como, quando e onde quer ser treinado, que num ambiente de pandemia mais flexível, onde cada um tem seu horário, cada um tem sua rotina, com filhos, pets, parentes, tudo isso acaba se encaixando um pouco mais, né? Então, a gente começou a perceber isso, e aí também a gente trouxe alguns reforços para o time. Como comentei, o meu sócio Diogo Marra, que cuida da área comercial, e assim a gente conseguiu mais alguns cases de sucesso em outras empresas, que culminou aí com o aporte da Hotmart, que também está super alinhada na nossa missão e em relação aos objetivos que a gente tem aí para o futuro. Bacana, muito legal. Então, uma história de sucesso, apesar dos obstáculos. Sim. Eu li algumas coisas também sobre os conceitos de upskilling e reskilling. É a mesma coisa que capacitação, ou você acha que tem uma nuance aqui que vale a pena a gente explicar? O que significa exatamente? Aqui, acho que a diferença é um pouco mais clara, quando a gente fala de upskilling e reskilling. Até as próprias palavras aí a gente está falando do alemão, do inglês, o próprio termo, quando você olha para os termos, já fica um pouco claro o que é, né? Então, o upskilling, né? O up é um aprimoramento. É alguma skill que você já tem que você vai desenvolver ela. Então, por exemplo, um treinamento de comunicação, um treinamento de apresentação. A maioria das vezes a pessoa já trabalha com isso, já faz isso, mas vai se aprimorar. E é algo para te ajudar a crescer na sua carreira, na sua função, na sua área, dar um up, né, na carreira, né? Esse é o upskilling. O reskilling, o re, aí é a chave, é uma requalificação. Então, é um ajuste de rota, né? Então, é quando você busca habilidades novas, skills novos que você não tem, mas que, por algum motivo, interesse pessoal ou algum motivo estrutural, tornam-se importantes. Então, essa é a diferença entre os dois aí, e pensando no ambiente de empresa, os dois são igualmente importantes, né? Você tem que fazer tanto um upskill dos seus colaboradores para garantir que eles estão sempre estimulados, estão sempre fazendo o melhor na sua função, então esse é um upskilling, quanto tem algumas funções que às vezes tornam-se obsoletas, deixam de fazer sentido, coisas novas que surgem e que aí exige sim um reskilling. E principalmente esse reskilling aí, eu acho que é um ponto que vai se tornar cada vez mais importante, né? A gente fala muito de dev, né? Então, das linguagens de programação, pessoas que saem, às vezes, de uma função de marketing ou de atendimento e vão para uma função de desenvolvedor, de programação, que é um reskilling, né? E tem muitas empresas trabalhando com isso, que dão até cursos gratuitos, dão bolsas, financiam programas de reskilling. Mas não é só programação, né? Outras áreas também estão sofrendo transformações. O próprio marketing, né? Tá mudando cada vez mais. Então, hoje tem um growth hacking, tem um growth. Hoje o marketing é muito digital e tem cada vez canais. Agora tem o TikTok, o Clubhouse. Vai surgir, eu não sei qual que é o próximo, mas vai surgir algum outro. Então, você precisa entender como funciona esses novos meios e se adequar. Então, com as mudanças cada vez mais rápido, o ritmo cada vez mais rápido de mudança, essa questão do upskilling, reskilling vai se tornar um imperativo aí para todas as empresas, né? Legal. Então, você acabou de destacar duas áreas, digamos assim, prioritárias, onde tem muita demanda ou por capacitação ou por treinamento, né? São as áreas de marketing digital e desenvolvimento, programação. Mas, na sua opinião, o que mudou nos últimos anos?
O que foi que faz esses assuntos de upskilling e reskilling virem à tona desse jeito agora? Eu acho que tem duas coisas que andam juntas até. A primeira é a mudança que o próprio mercado de trabalho está passando. Então, de posições, funções novas que antes não existiam, que estão sendo criadas, marketing digital, growth hacking, tudo isso. Demandas maiores em algumas áreas, então programação, com as empresas querendo digital transformation, né, tudo isso. Então, tem essa questão da própria evolução do mercado de trabalho. E o segundo também é a disponibilidade de conteúdos, né? Então, tem mais pessoas produzindo conteúdo, tem mais pessoas testando formas novas de aprendizado, né, de ensino. Então, você tem a demanda e a oferta caminhando meio que juntas, né? Então, isso faz com que esses temas tenham se tornado um pouco mais hot topic, né? Nos últimos meses, aliados também àquilo que eu falei lá no começo, da importância das pessoas e dos talentos dentro das empresas, né? Então, eu acho que são esses dois fatores aí que têm provocado esse awareness maior em torno desses dois temas. Legal. E então eu vejo que você é muito expert, né, nessa área, que faz todo sentido, realmente sua especialização. Você tem algumas dicas para a gente, para se desenvolver profissionalmente, para, sei lá, fazer uma transição de carreira? Tem uma estratégia que podemos seguir? Legal. Eu vou dar duas, acho que assim, tem duas coisas importantes, e aí acho que é a minha opinião bem pessoal aqui, realmente, mas que de repente pode ajudar alguém. Primeiro é você saber muito bem, você ter uma clareza do que você quer, para onde você quer ir, ou coisas que te interessam. Talvez isso seja o que te interessa e o que não te interessa. Acho que ter essa clareza aí, acho que já é importante. E o que não te interessa é igualmente importante quanto o que te interessa. Então, montar uma lista, olha, áreas que eu tenho interesse e áreas que eu não tenho interesse, e ajudar isso a direcionar o que você quer na sua carreira, acho que é um primeiro passo bem pragmático aí que dá para ser feito. E o segundo é você estudar essas áreas, estudar temas, assuntos relacionados às suas áreas de interesse. E essas duas coisas, elas meio que se retroalimentam. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a estudar sobre as áreas que você tem interesse, onde você quer evoluir na sua carreira, você vê se é realmente isso que você quer ou não. Então, pode confirmar se, tipo, não, realmente é isso que eu quero, eu gosto, é isso que eu quero, ou não, de repente você fala, não, não é bem isso que eu queria. E se for realmente uma coisa que você quer, o fato de você estar estudando, você estar fazendo cursos, absorvendo conteúdos relacionados a isso, vai te posicionar melhor para quando surgir uma oportunidade na sua empresa ou em outro lugar, para você estar bem posicionado e seguir esse caminho. Então, acho que as duas coisas se realimentam. E aqui tem até uma história curiosa que aconteceu comigo um tempo atrás. Eu costumo ajudar, dar mentoria para algumas pessoas, principalmente pessoas que já trabalharam comigo, que eu acabo ajudando. E aí, um tempo atrás, uma pessoa falou, João, eu queria seguir aí, queria fazer uma carreira de growth hacking. Você sabe de alguma empresa que está recrutando e tal? Aí você faz a primeira pergunta, né? Não, tá, mas por que você quer fazer essa transição? Por que você quer ir para aí? E aí, quando você vai ver, no fundo, a pessoa nem sabia o que era growth hacking exatamente. Mas, como é um tema que está na moda, né? Growth hacking, pô, todo mundo meio que quer fazer, tá legal, é crescimento, growth. Então o cara falou, não, eu quero ir para isso aí. E aí quando você começa a estudar, eu falo, olha, não sei e tal, eu falo, dá uma olhada aqui nesses 2 ou 3 conteúdos aqui. Eu peguei lá na Skill Hub. Dá uma olhada nesses 2, 3 artigos, vê esse curso aqui, tem muita coisa gratuita hoje sobre muita coisa. Dá uma olhada nisso, estuda e vê se é realmente o que você quer. E acabou que não era bem isso que a pessoa queria. Então, acho que tem muito disso, né? Você conhecer, você saber o que você quer, ter essa clareza e ir estudando e procurando conhecer e procurando conhecimento. Então, acho que se eu puder Muito, deixar muito aqui 2 importante, dicas, muito tem relevante muito isso. mais coisa, mas é um pouco isso.
Eu gosto dessa ideia de que se capacitando, se formando, você também pode entender melhor o que você realmente gosta, né? Qual área você tem mais interesse. E não é perdido, assim. O tempo que você passa estudando, qualquer coisa que seja, não é tempo perdido. Porque de alguma forma, aquele conteúdo vai te ajudar. Talvez não exatamente no seu trabalho, mas em algum dia, em alguma conversa, em alguma entrevista, quando você estiver falando com alguma outra área. Claro, você não vai ser um expert no assunto, mas o fato de você ter absorvido esse conteúdo vai ficar em algum lugar ali na sua mente. E quando for preciso, opa, peraí, isso aqui eu vi em algum lugar. Isso mesmo. Então, não é perdido. Mas aí tem uma situação que eu vejo muito frequentemente na Google aqui, que é o fato de funcionários reclamarem de não ter tempo ou não ter oportunidade suficiente para se capacitar, para fazer treinamentos, mas quando tiverem, eles não vão se comprometer nesses programas. Então, a companhia vai disponibilizando um monte de recursos para eles, mas o pessoal, por algum motivo, não vai realmente investir o tempo para acompanhar o programa. Você tem alguma ideia de onde vem esse meio que um paradoxo, né? É, é engraçado você falar isso, lá, porque no meu pitch deck, né, que a gente faz para investimento, eu até falava disso, desse paradoxo, né? E, e é bem isso mesmo, né? Assim, as empresas tentam resolver tudo, ou muitas coisas com treinamento. Tipo, a pessoa está numa reunião, fala alguma coisa errado, tal, pô, treinamento de comunicação para essa pessoa. Tá uma reunião, a pessoa fala uma coisa mais atravessada, um pouco mais agressivo, treinamento de comunicação não violenta, o treinamento de, não sei, de como lidar com as pessoas, como se fosse uma fórmula mágica, né? E as pessoas reclamam muito, como eu falei, né, um dos primeiros motivos é a questão de que as pessoas reclamam que não estão se desenvolvendo ou que não tem treinamento, mas quando a empresa investe, faz treinamento, as pessoas não faltam ou reclamam, ou diz que não tem tempo. E aí o paradoxo é justamente esse. Às vezes acontece de quanto mais a empresa gasta com treinamento, mais as pessoas reclamam. E aí é um paradoxo. O que é na Skill Hub, o que a gente acredita é que esse paradoxo surge pela questão da falta de autonomia na hora e liberdade de escolha. Porque se alguém falar para mim, João, vou te pagar aqui uma fortuna para você fazer um curso de medicina, eu falo, não, pô, não quero. Não, mas tá aqui, ó, você vai fazer, vou te obrigar e vou cobrar sua presença nesse curso. Então, assim, você pode gastar quanto quiser que você vai ficar insatisfeito, né? Então, a partir do momento que você deixa a pessoa escolher e fala, olha, o que você quer, que é o que eu falei, aquele exemplo que eu falei lá no começo, né? Quando a empresa fala, olha, vai ter um treinamento de marketing segunda-feira, 9 horas da manhã, eu quero que esteja todo mundo aqui para assistir esse treinamento, o treinamento pode até ser bom, mas o fato de você estar obrigando a pessoa a fazer aquele treinamento, você já tira a motivação de todo mundo. Pelo menos eu sou um pouco assim. Eu falo, então, talvez se você deixasse a pessoa escolher, talvez a pessoa escolhesse aquele mesmo curso. Mas o fato de você estar obrigando, isso cria, acho que talvez seja da natureza humana, né? Você cria aquele sentimento de, pô, tô sendo obrigada. E aí isso gera um pouco desse paradoxo, né? Pô, então, a empresa tá, então eu sou obrigado, e quanto mais você reforça, tipo, olha, e agora quem não fizer esse treinamento, o chefe tá vendo, vai ter a presença ali, e vai crescendo esse sentimento. E aí gera esse paradoxo. Isso é que a gente acredita um pouco da nossa experiência falando. Pode parecer simples de resolver, mas não é um problema simples, é um problema complexo que a gente está tentando endereçar, mas a gente está também evoluindo cada dia mais nesse sentido. Sim, mas super concordo. De forma geral, eu acho que o fato de escolher o que você vai estudar, o que você vai aprender por vontade própria faz toda a diferença. Não adianta forçar as pessoas para participar de algum processo, algum programa, né? Imagina se me obrigassem a estudar alemão. Agora, você é só obrigado. Bom, Não, tem vezes que não tem saída, né? Às vezes você trabalha numa empresa que aí você tem que estar capacitado a isso, mas aí
é diferente, né? Você fala, a opção é, então tá, então não quero trabalhar aqui, já que aqui o alemão é obrigatório, né? É um pouco mais complexo. Não, mas pode, de repente, criar incentivos positivos, ao invés de obrigar, influenciar ou mostrar o que a pessoa pode ganhar fazendo determinado curso, treinamento. Estou pensando em idiomas, por exemplo, mas também formação em proteção de dados. No papel parece muito chato. Bom, é apaixonante quando você entra, mas entrar é difícil. O que você ganha, colaboradores de todos os níveis, a participar daquele workshop, ou participar, sabe? Pensando. Não, e esse é um bom ponto, que a gente, na Skill Hub, a gente fala muito da autonomia e liberdade, mas, assim, existem treinamentos que, por definição, são obrigatórios. E aí, goste ou não goste, você tem que fazer. LGPD é um deles. Goste ou não goste, isso é obrigatório. E aí um pouco. Tem muitas coisas na vida que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Tipo, não é que eu me divirto lavando pratos, passando roupa, mas tem que fazer. Não tem muita escolha. LGPD, tem questão de treinamentos de harassment, né, de diversidade, de como tratar as pessoas, os valores das empresas. Tem alguns treinamentos que são obrigatórios e tem que ser. Mas tem outros que às vezes não, né? Tem outros que dá para. Mas até quando é obrigatório, você poderia, por exemplo, deixar a pessoa escolher como vai estudar, né? Boa. Será que ela prefere uma aula ao vivo ou será que ela prefere estudar sozinha? Ainda tem Isso. opções, né? Ainda dá para fazer dentro, ainda dá para construir dentro disso. Vou até anotar aqui. Isso, multicanal, um perfil mais analítico vai querer fazer a formação online, acelerar o vídeo, responder as perguntas, falar com o tutor e pronto. Perfil mais empático vai gostar de se conectar com o professor, aí tem que ser um professor muito bem treinado para poder conectar com diversos tipos de personalidade. A gente fala muito disso com o Eloy, como criar uma experiência espetacular com qualquer competência, ou qualquer skill treinado ou ensinado. A gente trabalha com língua. A língua, por si, ela já é apaixonante, tem muita coisa, mas pensando em outros... Eu lembro de um professor de direito de trabalho, imagina, eu tinha que levantar muito cedo para chegar às 8 horas na Nanterre, tá? Nanterre, para quem conhece, não é o campus mais bonito, etc. Só que ele era tão apaixonante, que até a matéria dele, que poderia parecer chata, era boa. Mas, Legal. enfim, eu estou me empolgando aqui. Vamos para as perguntas, porque estão se multiplicando as perguntas e eu tenho medo Isso. da gente não poder responder. Gente, muito obrigado pelas perguntas. Vamos dar uma olhada agora no Dory. Lembro também que vocês podem dar upvote, né, nas perguntas de outras pessoas que vocês gostam. E vamos começar respondendo as perguntas que têm o maior número de votos, tá bom? Então, Alex, não sei se você consegue compartilhar a tela. Muito obrigado. Então, primeira pergunta é do... Então, todo mundo tem um nome anônimo, né? Então, não dá para ver os nomes, que é engraçado também. Primeira pergunta é de Ochita. E sobre o ramo que você abriria um negócio, se for outro ramo. Nossa. Assim, João Bizarri, é, essa questão de propósito, para mim, é muito importante. Então, quando eu escolhi educação, tem um pouco a escolha da Skill Hub tem um pouco a ver também com essa questão da educação. E até se comentou, Alexandrine, da iniciativa de impacto social que vocês estão fazendo. Assim, se tem uma coisa que eu acredito que pode mudar o país e outros países, é a educação, em todas as esferas que você possa imaginar. Então, fazer algo na educação, você dá oportunidade às pessoas de se desenvolverem, fazer esse link aí na empresa, funcionários, para mim isso é muito gratificante. Então, eu sempre estava olhando coisas em torno de educação. Então, se, outro, né, assim, hoje eu não consigo pensar em algum ramo diferente, assim, de algo disso. Tem ramo, assim, no Brasil, quando você olha para mercado, aí falando, não o João, mas agora o consultor de mercados, pô, agro, tem um monte de oportunidade, fintech, um monte de oportunidade. Eu vejo as startups de agro, de fintech, eu vejo a facilidade que eles têm uma facilidade maior, né? Não é fácil para ninguém, mas talvez eles tenham uma facilidade maior de tracionar, de atrair investimentos.
Então, pensando em startup, acho que esses são dois mercados meio óbvios assim, mas que para mim talvez não seja tão o meu propósito. Fintech e agro não tem muito a ver comigo. Não sei se responde ou não. Acho que respondeu, né? Gente, se vocês tiverem perguntas agora, fique à vontade para até levantar a mão e ativar o microfone e falar com a gente, né? Então, o propósito é todo mundo tiver a oportunidade de participar, né? E segunda pergunta é do Octopus, do Dumbo Octopus, na verdade. E é sobre o mercado de idiomas no Brasil. Como evoluiu? Como está Eu acho evoluindo? que, eu acho que tem muito potencial ainda. Assim, eu não tenho dados especificamente como está crescendo, mas vou falar um pouco das minhas percepções também, através até dos pedidos que a gente tem da Skill Hub, de como o pessoal usa. A gente fala muito, aqui eu falei também de Growth Hacking, de Dev, Java, etc. Mas a maioria dos pedidos, assim, o que a gente vê da necessidade, ainda é inglês. Quando eu falo idiomas, mais especificamente inglês. Até porque para você falar de growth hacking, a própria palavra aqui já está em inglês, né? A gente fala de dev, linguagem de programação, a maioria dos conteúdos está em inglês. Então, assim, é quase que um pré-requisito o idioma para você evoluir nessas outras áreas. E são áreas que vão crescer, vão ter demandas. Então, eu vejo muito espaço de crescimento. A gente conversa também muito com outras startups de recrutamento e tal. E hoje, com o mercado assim, sem barreiras, né, por causa da pandemia, então empresas dos Estados Unidos, da Europa, contratando pessoas do Brasil, potencializa mais ainda, uma necessidade, né, uma demanda que já era grande, agora fica maior ainda. Então, eu vejo muito espaço ainda aí para esse mercado crescer. Legal. Legal, concordo, né? Crescer Outra pergunta sobre o... Sobre... crescer e inovando. Porque o grande mercado de inglês era presencial, era um modelo mais tradicional, apostila, mas tem muito espaço para inovar. Verdade. Mais uma pergunta sobre sua experiência criando a própria empresa, né? Como você faria para abrir uma empresa em outro país? E qual seria? Sabe que a gente chegou a conversar até com pessoas de outros países, né, mais para entender o que acontecia lá, coisas parecidas com a Skill Hub que já tem em outros países. Assim, o... a pergunta era como que eu faria para abrir. Me perdi um pouco aqui na... Como você faria para abrir uma empresa em outro país? E qual seria essa empresa? Legal. Assim, o que eu faria, eu procuraria alguém desse outro país, do próprio local, ou que já mora nesse tempo, que conhece o país, para me ajudar com esse processo. E aí o fato de eu ter morado fora, né, e de conhecer alguns outros idiomas, isso ajuda bastante. Facilita digamos assim, esse contato, mas eu sempre partiria por aí, falar com alguém do país, porque as coisas são muito diferentes. Não só de legislação, acho que isso é o de menos até, mas de cultura. Então, para dar um exemplo, eu até conversei com uma pessoa de Portugal, que eu pensei, bom, tá em português a plataforma, por que não vender em Portugal, né? Se surgiu uma necessidade. E a pessoa já cortou, falou, João, eu olhei aqui, os conteúdos que você tem são português do Brasil. Uma coisa que tem que ter muito clara, assim, que existe, infelizmente, uma rixa entre brasileiros e portugueses em algumas esferas. E o fato de você vir com português do Brasil para cá, isso por si só já é uma barreira. Então, não é tão simples assim. Os conteúdos aqui, apesar de ser o idioma português, isso é uma barreira. Então, nem imaginava isso. E há outras coisas também que têm a ver com isso, que a pessoa, por ser local e por ter uma relação de confiança comigo, foi super transparente comigo.
se ela não fosse local e se não tivesse essa relação de confiança, talvez eu não teria me dito isso. Se fosse alguma outra pessoa que tivesse um interesse, não, vem para cá de qualquer jeito, talvez eu não teria me dito isso. Então, se eu fosse um dia para um outro país, a primeira coisa que eu faria, talvez falar com meus primos. Minha família ainda mora na Itália, né? Então, meus primos, meus tios, minha avó, talvez falar com algum deles antes, o que vocês acham? Ou tem algum amigo que conhece, para você me indicar, para a gente conversar. Ou falar com meus amigos da França também, tem muita gente. Tem tempo que eu não volto na França. Preciso voltar, tá nos meus planos para voltar para a França, mas ainda tenho bons amigos que eu converso pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, que estão lá. Eu provavelmente procuraria algum deles ou de outros lugares aí para antes de fazer essa empreitada. Acho que faz todo sentido essa observação sua, né? É sempre mais fácil falar para alguém que você, especialmente quando você não conhece a pessoa, né? Mais fácil falar, seu projeto é bacana, vai dar certo, vai ser muito bem sucedido. É muito desconfortável, né? Falar a verdade que, sei lá, eu acho que tem um negócio que não vai funcionar, que pode atrapalhar. Você precisa realmente de ter essa relação de confiança, né? É. Pô, muito interessante essa resposta. A pergunta depois é do Wolverine, e é sobre o que sua experiência internacional trouxe dentro da sua carreira. Nossa, essa experiência internacional foi super importante. É o que eu costumo falar, assim, por vários motivos, assim, não só assim, quando você fala, olha, morei na França, ou morei no Canadá, então mostra que você tem realmente o domínio do idioma, então isso numa entrevista de emprego ajuda. Mas mais do que isso, quando você vai para a empresa e você conhece alguém que já morou no lugar ou que é do lugar, isso te ajuda a criar um relacionamento e porque você tem alguma coisa em comum. Então te ajuda a construir laços dentro da empresa, a fazer o networking, né? Acho que essa é a palavra certa. Então te ajuda a fazer esse networking que te ajuda muito no seu desenvolvimento profissional. Então ter morado fora, acho que primeiro, essa questão de ajudar no networking, e segundo, de realmente trazer uma visão de fora, do que acontece nos outros países, de como que é lá, como que as pessoas pensam, que pode parecer um pouco também um lugar comum, né? A gente fala, mas muda muito, assim, muito, assim. Te traz novas perspectivas, né? Com certeza, com certeza. Por mais que seja um lugar comum, eu acho que é verdade nesse caso. Por exemplo, no meu caso, né, primeira vez que eu cheguei no Brasil, foi muito difícil entender. Eu estava assim, né, eu europeu, gringo, em São Paulo, tentando entender como o pessoal lá está trabalhando. E demorar um pouco, porque uma cultura diferente, um referencial diferente, um ambiente, né, que não tem nada a ver com a Europa. E o fator de ter essa experiência depois ajuda muito, facilita muito o relacionamento no meu caso, com brasileiros. Mas aí você falou em Dublin, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E a minha equipe do LinkedIn tinha muita gente que trabalhava em Dublin. E aí tinha um francês, tinha uma italiana. E aí quando você fala com o italiano, não, porque minha família é italiana, tal, eu assistia até um programa muito antigo, mas muito antigo, nem sei se existe ainda, Passa a Parola, com o Jerry Scott. Aí eu pensava, nossa, João, não acredito, você assistia isso, que coisa. Você queria um relacionamento. Na França também, na época que eu estava lá, 2000, eu adorava o Benabar, que não é alguém muito conhecido, muito comum, mas como meus amigos escutavam muito, eu escutei até outro dia, eu acabei assistindo, ouvindo. Mas quando você fala, não, eu gostava de Benabar, o pessoal já olha assim, tipo, por quê? Tipo, de onde vem isso? Como que você conhece ele? Então, você acaba vendo coisas comuns. Então, ajuda bastante, assim, a criar esse networking. Então, legal. É importante. Obrigado. A pergunta depois eu acho muito específica, meio técnica, mas é interessante também. É sobre o processo de vendas da Skill Hub. Então, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta quer entender se vocês têm uma licença ou é outro modelo de que vocês ajustam o preço para cada cliente. Não, a gente vende o acesso à plataforma, né? Então,
a gente faz o que a gente cobra pela gestão do subsídio educacional e fornece indicadores para as empresas para eles saberem o que estão utilizando. Mas os parceiros têm autonomia para definir os preços deles, estratégia de vendas. Pô, quem que é a Skill Hub para falar, olha, sei lá, a Conquer, que é um parceiro nosso, você tem que pagar, o seu curso tem que custar R$ 800. Tipo, eles que estão produzindo conteúdo, ou mesmo para IFESP, você tem que cobrar, sei lá, R$ 100 o curso de inglês. Eu não tenho nem condições de fazer essa precificação, não tenho nem referência. Então, os parceiros têm total autonomia para definir isso, os valores dos cursos. Né? Muito bom esse ponto. Então, se eu entender certinho, a Skill Hub vai te proporcionar acesso a um leque de treinamentos, de recursos, vai te proporcionar depois as ferramentas de reporting para entender quanto impacto, como está funcionando o seu programa. Mas aí depois a empresa pode comprar mais programas, mais conteúdos, dependendo do tipo de treinamento ou de capacitação que ela quer fazer. É exatamente isso. Tá, tá. Boa lá. Já pode vender pra gente, já pode entrar no time. Tô brincando. Vou bater um papo com o pessoal aqui na Google para assinar a Skill Hub. Pergunta depois é precisamente sobre a tech, né? Sobre a transição entre a LinkedIn e a Skill Hub. Como que você conseguiu gerenciar seu tempo? Como você conseguiu... no meu caso, eu faria um burnout na sua situação, né? Nem conseguiria trabalhar na LinkedIn e já começar montando a Skill Hub. Eu tive um mini burnout também, cara. Foi bem difícil, tanto que foi nessa época, nesse período, que eu comecei até a fazer meditação. O LinkedIn preza muito pelo wellness das empresas. Então, o LinkedIn pagou, né, subsidiou um curso de meditação e o timing foi ótimo, porque o curso começou em março e foi justamente quando eu comecei. Agora até parei, já tem, enfim, fui viajar, saí da rotina, mas durante um bom tempo eu estava na minha rotina, 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde de meditação para me ajudar. E aí, como eu fiz a gestão, primeiro foi tudo muito acordado, né? Não foi nada feito às escuras. Então, todo mundo do LinkedIn sabia que eu estava tocando a Skill Hub em paralelo e todo mundo da Skill Hub sabia do LinkedIn. Acho que esse foi um acordo importante. Então, e aí, como o jeito que eu dividia, como eu trabalhava muito para o pessoal de Dublin, o fuso horário me ajudava. Então, eu acabava acordando um pouquinho mais cedo, e aí, amanhã, digamos assim, eu dedicava ao LinkedIn, e aí, quando davam as 2h30, 3 horas, era o horário que o pessoal de Dublin já estava começando a se desconectar, e aí era quando eu deixava para marcar minhas reuniões, para olhar um pouco mais as coisas da Skill Hub. E, claro, eu tinha minha obrigação com o LinkedIn, durante esse período aí das 7 da manhã até as 3 da tarde, e aí o time da Skill Hub, né, os meus sócios, a pessoa que eles que seguraram a barra aí nesse período que eu estava lá, né, que foi super importante. O time compreendeu, assim, eu fiquei no LinkedIn, como eu falei, eu ia sair em março, eu acabei fazendo esse overlap aí do LinkedIn da Skill Hub, justamente por causa do período de pandemia, e aí o que eu fiz foi a gente contratou algumas pessoas para o time, para reforçar o time, justamente para ajudar com algumas coisas que eu deveria estar fazendo e não estava fazendo por estar dedicado ao LinkedIn. Mas tudo muito combinado com os dois lados e funcionou, mas foi complicado. Assim, não foi um período fácil, não. Mas bom que deu certo. Acho que não deixei ninguém chateado, nem no LinkedIn, nem no Skill Hub, mas deu certo por um tempo. Não é algo que dá para conciliar por mais de 3, 4, 5 meses. É inviável. Assim. Com certeza mas eu acho muito legal essa oportunidade que você teve de ser transparente com ambos os lados, né? Falar para a LinkedIn, já estou começando a montar minha própria empresa, mas vou continuar trabalhando aqui. Nem toda empresa que vai te dar essa flexibilidade, né? Não é. O que eu estava falando da cultura, assim, não é todo, assim, eu tive que preencher um formulário de compliance no LinkedIn, aí ter a aprovação do meu chefe, do chefe do meu chefe, e mais de um time de legal,
do porquê, como era, etc. e tal, sabendo que era por um tempo limitado também. Foi um período específico, um projeto específico ali na pandemia. Mas não é todo mundo e nem todas as empresas que que dão essa oportunidade. Então, sem dúvida, mais um dos privilégios que eu tive foi de ter essa abertura com o LinkedIn. Não tenho dúvida disso. Assim, não são todas as empresas que te dão essa possibilidade. Tenho plena consciência disso, sou muito grato por isso também. Legal. Temos mais 2 perguntas. E a penúltima é sobre seus parceiros. Então, antes do lockdown, antes da pandemia, né, o que parece já ser 10 anos atrás, vocês trabalhavam com parceiros que entendiam presencialmente? Ou já o modelo era de ser tudo remoto? Não, a gente atendia com parceiros que atuavam presencialmente e a gente tinha também, pensava em parceiros remotos também, mas hoje, quando você olha para os... Hoje, não sei, mas em 2019, quando surgiu a ideia, a maior parte dos cursos ainda era presencial. Até idiomas também, eu acho que... Mas, assim, se eu não me engano, em 2019, o dado que eu tenho na minha cabeça, 65% dos cursos eram presenciais. Agora é zero, né? Assim, nos últimos 6 meses. Mas o presencial era muito forte. Então, quando a gente fala de parceiros, naturalmente a gente estava indo atrás de parceiros presenciais. E quando veio a pandemia, naturalmente a gente foi atrás de parceiros no modelo online. E os próprios parceiros também adotaram o modelo online, né? Então, não foi nenhuma escolha, tivemos que fazer isso. Então, a gente teve que se adaptar a isso. Até nas parcerias, né? A gente começou a buscar alguns parceiros mais voltados para cursos online. Mas vamos supor que daqui a 1 ano, 2 anos, quem sabe, enfim, afinal de contas, a situação mais ou menos volte ao normal, vocês pensariam em voltar a esse modelo também com atendimento presencial? Sim, acho que sim. Acho que é uma coisa... Porque na linha do formato, né? Na linha de cada pessoa, pensando na nossa missão, né? Atrás de autonomia, as pessoas escolherem o que querem fazer. Às vezes tem gente que gosta do presencial. Eu adorava, assim, eu era do tipo que ia para o escritório, eu nunca tinha trabalhado remoto. Eu ia para o escritório, o curso para mim tinha que ser eu na frente do professor, bem old school mesmo, né? E talvez quando as coisas voltarem ao normal, vão ter pessoas que vão preferir esse setup, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estudar, sim, né? Como voltar depois para esse modelo, na linha de oferecer autonomia se a pessoa quiser esse modelo, tem que estar aqui disponível, né? Legal. Mais uma pergunta do pessoal aqui na chamada, que é sobre as habilidades mais imperativas do momento. E quais... Não sei se eu entendo certo a segunda parte da questão, da pergunta, então vou ler em voz alta, né? Quais delas têm mastered o upskilling ou reskilling? Uhum, entendi. O que a gente vê, não tem um estudo muito detalhado aí, eu vou falar um pouco os dados que a gente tem, um pouco do que eu vejo, né? Então, os skills, os idiomas eu já falei, acho que esse vem em primeiro lugar de demanda. E aí não lembro a ordem direito, mas assim, liderança é um skill que tem sido muito procurado, e até porque liderança é um mundo, né? Assim, tem vários cursos, tipos, dentro de liderança, tem várias formas que se encaixam em liderança. As idiomas, liderança. Outro que a gente fala é gestão de projetos, e aí se encaixa muito as metodologias Agile, Scrum, dentro de gestão de projetos, vem muito essas coisas, mas acho que esses seriam os 3 principais aí que, de cabeça, assim, que eu lembro, idiomas, liderança e gestão de projetos. Esses são 3 que estão na minha mente. Depois eu posso até procurar e ver mais alguns outros aí. Interessante a liderança ficar no top 3, porque as outras 2 são hard skills, né? São realmente coisas que ou você sabe ou você não sabe. Mas liderança é algo um pouco mais abstrato, um pouco mais intangível, né? Mas aqui, pelo menos aqui na Google, o pessoal sempre fala sobre a importância de desenvolver esses soft skills também. O que a gente faz são
os hard skills é o que vai garantir a sobrevivência da empresa no curto prazo, né? Porque o hard skill é, por exemplo, contabilidade. Tem tá muito definido ali o que é. Você precisa de alguém fechando as contas todo mês para a empresa rodar. Agora, os soft skills é o que vai garantir o futuro e a inovação da sua empresa, que aí é a criatividade, a comunicação, a liderança. Então, tem que ter um balanço aí também de soft skills e hard skills para a empresa funcionar, né? Acho que equilíbrio é a palavra-chave. E uma coisa que eu acho que faz que as hard skills que as soft skills são tão importantes hoje em dia é que pode transferir para outras áreas, né? Se você tem capacidade de liderança, por exemplo, não vai fazer tanta diferença se você transicionar da área de tech para a área de educação, por exemplo, o oposto, né? Para a indústria. Você sempre continua sendo um líder, né? É mais difícil transferir um hard skill se você é expert sobre programação informática, não pode se reinventar de um dia para o outro, né? Exatamente. Porque o soft skill é algo mais perene, né? Que você leva por mais tempo. O hard skill, muitas vezes, ele tem um prazo de validade, né? Então, programação, de novo, voltando ao exemplo da programação, aquela linguagem de programação pode rapidamente se tornar obsoleta. Mas contabilidade também. As regras contábeis, legislação, as normas mudam a cada minuto também. Então, você pode se especializar muito nessa área, mas pode ser que daqui a 10, 5, 20 anos isso se torne obsoleto. Então, o balanço dos dois novamente se torna necessário nesse sentido pessoal também. A gente falou da empresa, né? Agora você está trazendo para um lado mais pessoal e da pessoa balancear essas duas coisas também. Legal. Legal. Gente, acabaram as perguntas aqui no Dory. Se qualquer pessoa aqui na chamada quiser fazer mais perguntas ao João, eu realmente recomendo para tomar essa oportunidade, né? Que eu, por enquanto, tenho achado muito legal esse papo. Eu realmente estou curtindo, então aproveitem a oportunidade, né? Eu distraí aqui com o comentário da Daniela, né? Que ela falou do Luiz Ataque. Eu também ouvia bastante. Foi bem na época ali, acho que 2005, quando eu estava na França, 2006. A ideia, até agora, né? Virou clássico, então a gente continua ouvindo. Sempre está bem curtido. Assim. O que era nova cena francesa já virou antigo. É verdade. Já virou clássico, né? Precisamos nos atualizar. Eu estava até pensando em fazer uma coisa, João, que era organizar encontros no Clubhouse. Porque muita gente fecha a câmera, aí Clubhouse é aquele momento, aquela coisa que o Eloá falou, eu tô tendo prazer em fazer, sabe? No Clubhouse dá para ter esse prazer de, em algum momento, a gente passa o momento, fala de um assunto relevante e, ao mesmo tempo, pode desviar um pouquinho, às vezes, quando algo conecta com a Madeleine, algo que você gosta. Legal. Vai ser para outra oportunidade. Uhum. Eloá, você me dá a palavra, Eloá? Que a gente está por trás, sabe? Por trás da cortina a gente está olhando o tempo. Pode contar todo seu, Alexandrine. Não, tá bom. Então, gente, por que a gente organiza esses lingotalks, vocês acreditam? Só para poder ter acesso a ideias, conceitos? Não. Para mostrar pessoas de carne e osso que têm exatamente o que o João tem. Uma carreira bem-sucedida, uma experiência internacional, bons amigos, bons parceiros, investidores, e ao mesmo tempo um estilo de comunicação, provavelmente um estilo de management muito positivo, muito aberto, generoso, uma humildade. Não sei se vocês repararam na forma como ele se apresenta, como ele troca com o nosso mediador, Eloá. Então, João, já por isso te agradeço, porque você você é a demonstração de que no mercado, em geral, no mercado brasileiro, tem grandes empreendedores, grandes executivos que conseguem se conectar com todos e que têm o prazer de fazer isso. Então, muito obrigada. E para terminar, assim, fazendo um resumo, porque tem muita gente que entrou no meio da apresentação. O João Bizarri, cofundador da Skill Hub, que acabou de levantar
dinheiro e atua no mercado de educação corporativa, ele tem uma experiência internacional, uma vivência longa, inclusive na França, que trouxe conhecimento de idioma, de cultura e conexões internacionais, fundamental para a sua carreira. Ele tem a experiência de ter passado por consultorias grandes, mercado, LinkedIn, das Big Techs, e depois empreender, e até empreendendo ou iniciando o empreendimento ao mesmo tempo que ele estava trabalhando como executivo na LinkedIn. Isso mostra uma capacidade de gestão de tempo, João, que eu acredito possa ser interessante transmitir para muitos executivos que querem partir para o empreendedorismo, ou empreendedores que estão se compartilhando seu tempo em vários empreendimentos. Você é movido a propósito. Isso é maravilhoso, e isso está na pauta de todas as agendas públicas e privadas. Mas é sincero o seu propósito. Propósito da educação. Você não trabalharia numa fintech, não trabalharia numa agritech, apesar das oportunidades. Propósito, ele move, ele arranca obstáculos, ele levanta a montanha, e a educação precisa de gente que acredita na educação. E você trabalha num mercado em plena transformação, que é a educação corporativa. Porque nós que atuamos no mercado de educação corporativa, estamos ao mesmo tempo tendo que digitalizar tudo, marcha forçada, e ao mesmo tempo respeitar requisitos da lei, princípios éticos de LGPD, de proteção de dados. Então, estamos assim, tendo que andar na corda bamba em todo o tempo. E isso está sendo, eu acho, muito excitante, esse caminho aí mais desafiador. Muitíssimo obrigada. Eu te deixo a palavra final e nós vamos concluir com isso, desejando uma boa semana para todos. Legal. Não, eu só tenho a agradecer, Alexandre. Acho que os elogios ali que você falou, nossa, muito obrigado. Foi um prazer participar aqui com todo mundo, poder compartilhar um pouco, e fico à disposição para um Clubhouse, mais alguma coisa, para qualquer um de vocês aqui que participaram, se quiser me adicionar no LinkedIn, a gente conversar, fico à disposição aí. Muito obrigado. Obrigada. João, muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Falou, gente. Até mais. Tchau. Até. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.